nossas Bíblias na carta. Que carta que nós estamos pregando, irmãos? Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro. Eu quero ler hoje do versículo 6 ao versículo de número 9. Versículo 6 ao versículo de número 9 da primeira Epístola de Pedro. Amém? Estou vendo o povo folhear a Bíblia ainda aí, acho que não acharam. Gildo, ajuda ali, Gildo. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus em minha versão: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esses versículos, continuando a pregação da carta de Pedro, Senhor. Pedro agora está nos orientando, depois de ter falado para nós quem somos e como nos tornamos o que somos. Pedro agora nos diz, Senhor, diz à igreja daquela época, que significa também para a igreja de hoje, realmente qual é a atitude que o Senhor espera de cada cristão. Eu oro em nome de Jesus, Pai, te peço perdão pelos meus pecados para falar nesse texto, nesta noite, e que os ouvidos estejam abertos pelo teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nisso exultais. Começa o texto. A palavra exultação aqui, a palavra exultar no texto original grego, ela é muito poderosa. Ela fala de uma alegria indescritível. Ele fala de uma alegria algo delirante, uma alegria tremenda, uma alegria que você é tão profunda que você chega a ficar extasiado. Pedro está dizendo, nisto exultais. Mas nós temos que voltar ao contexto para entendermos o que ele está dizendo. Nós vimos aqui rapidamente que no capítulo 1, quando nós começamos a ensinar essa carta, pregar sobre essa carta, no primeiro versículo, no capítulo 1, no versículo 2, o apóstolo Pedro falou quem nós somos. Ele disse, olha, vocês são eleitos segundo a presciência de Deus. Vocês foram santificados, ou seja, separados pelo Espírito Santo para obedecerem o quê? Para vocês obedecerem aquele sacrifício que foi feito lá na cruz, para vocês serem purificados, aspergidos no sangue de Jesus Cristo. Pedro disse, veio sobre vocês a graça, que é o início da nossa fé, graça. E o final da nossa fé, que é paz com Deus. Pedro disse, olha, vocês são isso. É isso que a igreja de Jesus é. Eleita, separada, santificada pelo Espírito Santo, e depois ela é aspergida, ou seja, o sangue de Jesus vem sobre ela, a fé no sacrifício de Jesus vem sobre ela, e isso é feito por quê? Porque você tem algum mérito nisso? Não, porque Deus foi gracioso, porque Deus escolheu você, porque Deus separou você, santificou você
deu paz, celebrou a paz através de Jesus Cristo entre você e Ele. Não há mais nada, nada que possa impedir o teu acesso ao Criador. Não há mais nada que te impeça a chegar direto a Deus. Você não precisa de intermediários, a não ser Jesus, o único mediador entre Deus, Pai, e você, e eu. Os homens têm procurado mediadores por aí. Os homens têm procurado pastores, mediadores. Nós, pastores, não somos mediadores de nada. Só existe um mediador, Jesus Cristo. Nós, pastores, temos que conduzir você a Jesus. Nós, pastores, temos que falar a verdade e conduzir você àquele que pode salvar a sua alma. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum guru pode fazer isso. Somente Cristo. E mesmo aquele que se intitula apóstolo aqui, está fazendo isso, dizendo, olha, vocês foram escolhidos por Ele. Vocês foram santificados por Ele. Vocês foram, na verdade, aspergidos e purificados no sangue do Filho dele. É isso que vocês são. É isso que a igreja é. É isso que você que se diz cristão aqui é. E Pedro continua dizendo agora, no versículo 3, ele vai dizer como que isso aconteceu. Como é que você foi escolhido, como é que você foi santificado e como você foi purificado pelo sangue de Cristo. Ele diz assim, que Deus é bendito, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, ou seja, segundo aquilo que Ele teve por nós, misericórdia, não o que Ele viu em nós, Ele diz, Ele regenerou vocês. Ou seja, Ele fez vocês nascerem de novo. Agora Ele está dizendo, vocês foram eleitos para serem regenerados. Vocês foram eleitos porque vocês foram regenerados, vocês foram purificados, vocês foram santificados. E isso foi feito por Deus. Regenerou vocês. E Ele diz, regenerou vocês para quê? Para uma esperança viva. E eu falei aqui, há um dito no mundo que a esperança é a última que morre, mas o cristão não pode dizer esse dito, porque a esperança pela qual nós fomos gerados, ela nunca morre, amém, meu irmão? Ela nunca morre. Paulo diz que 3 coisas agora permanecem nessa terra: a fé, a esperança e o amor. E hoje eu estava falando com meus irmãos ali, depois, antes de saborearmos uma bela feijoada, eu estava falando, tem 2 coisas que vão acabar nessa terra. Uma é a fé e a outra é a esperança. Por quê? Porque quando eu estiver lá diante de Deus Pai, quando você estiver lá, quando a igreja estiver lá com o Senhor, nós não vamos precisar mais ter esperança, porque aquilo que nós esperamos já se concretizou. E nós também não vamos precisar ter mais fé, porque o objeto da nossa fé aqui hoje se concretizou diante de nós. Mas a única coisa que vai restar para toda a eternidade, Paulo diz isso, e é uma verdade, é o amor. O amor entra por toda a eternidade. O amor para com Deus, o amor de Deus para conosco e o amor entre nós. O apóstolo Paulo está dizendo que foi isso que Deus fez, ele gerou. O apóstolo Pedro está dizendo, ele gerou você pela ressurreição de Jesus, ele deu para você uma herança. Ele diz que essa herança é incorruptível. Essa herança não é uma herança aqui de BMWs e casas e contas bancárias e títulos e faculdades e mestrados e doutorados e tantas outras coisas a qual nós corremos atrás e só traz ansiedade e traz só tristeza e não completa o nosso coração em nada. Ele diz que essa herança, no versículo 4, ela não se compara a nada nessa terra, porque nessa terra tudo é destrutivo. E ele diz que essa herança, ela é incorruptível. Ela nunca perece. E ela está reservada nos céus. Não nesta terra. Não aqui nesse momento. Por que Pedro está dizendo isso para a igreja? Porque a igreja estava sofrendo perseguições. E eu quero dizer uma coisa para você. No meio do sofrimento que você tiver nessa terra, quando te perseguirem, quando estiverem contra você, quando se levantarem contra você, quando as coisas não derem certo na tua vida, quando o luto bater na tua porta,
única coisa que vai te trazer esperança é essa viva esperança. É a única coisa que vai te restar para que você possa sustentar-se diante desse mundo tenebroso. São as promessas de Deus de uma herança. Porque, segundo Paulo, que está acompanhando Pedro aqui, ele diz que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros com Cristo, de uma herança. Mas essa herança não está aqui. Essa herança não está agora diante de nós. Essa herança não pode ser desfrutada aqui nesse lugar. Ele diz que essa herança tem um lugar. Ela diz que essa herança está reservada nos céus para vocês. O homem mais rico dessa terra, o homem mais poderoso dessa terra, ele é um mendigo diante da herança que você tem para receber em Cristo Jesus. O homem mais poderoso dessa terra, o homem mais famoso, o mais influente desse lugar, ele é cego, surdo e nu, porque ele não pode alcançar essas coisas que estão veladas aos seus olhos. O apóstolo Pedro está dizendo como essas coisas aconteceram. Ele está dizendo no versículo 5, vocês foram guardados pelo poder de Deus. Vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus. E ele diz que essa guarda desse poder, veja só, o verbo está no passivo aí. Não é você que está sendo guardado, não é você que guarda você mesmo. Não é você com as suas atitudes que pensa que pode guardar-se de alguma coisa nessa terra. O verbo está no passivo. O verbo no passivo significa que alguém está fazendo isso por você, e o texto diz, é Deus que está fazendo isso, Ele que está guardando você. Essa guarda é de Deus. Guardando. E ele diz que essa guarda, ela é mediante a fé. Não é mediante as obras. Não é mediante as tuas orações. Não é mediante alguma coisa que você possa fazer para Deus, mas é mediante aquilo que você crê, que Cristo Jesus é o teu Senhor, Salvador, Redentor e aquele que te deu a vida eterna. Semana passada eu falei, se você quer saber se você está sendo guardado pelo poder de Deus, é muito fácil. É você ter que pensar e parar e pensar, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz. Eu ainda acredito que existe um mundo para que eu possa gozar com Cristo uma herança. Eu acredito que eu fui perdoado e que não há nada nesse mundo que possa mais me condenar diante de Deus. Se você ainda crê nisso, é sinal de que você está sendo guardado pelo poder de Deus. Se você já largou essas coisas, aqueles que abandonaram isso, que deixaram a sua fé pelo meio do caminho, eles nunca foram guardados pelo poder de Deus. Porque aqueles que abandonam a fé são aqueles que nunca foram dele. E é isso que Pedro agora vai entrar. Ele vai falando assim, olha, ele agora vai falar disso, dessa fé. Ele vai falar aqui no versículo, vocês precisam se alegrar nisso. Que vocês são escolhidos. Que vocês foram santificados. Que vocês foram separados pelo Espírito Santo, que na verdade Jesus, através do sangue de Jesus, vocês foram purificados e Ele celebrou a paz e deu graça para vocês diante de Deus. Deus regenerou vocês, existe uma viva esperança, existe uma herança para vocês nos céus. Vocês são guardados pelo poder de Deus. Ele está falando, alegrem-se nisso. Alegrem-se nisso, Pedro está dizendo. Então eu quero dizer para você que está cabisbaixo. Eu quero dizer para você que é um cristão, você que entregou a tua vida para Jesus, você que realmente tem caminhado com o Senhor, você que realmente tem acreditado nessa Bíblia e nessas promessas aqui, e mesmo que a tua fé esteja enfraquecida no dia de hoje, porque a nossa fé ela oscila realmente, eu quero dizer para você que não há motivo. Não há motivo para você se desesperar, não há motivo para você se deprimir, não há motivo para você perder a esperança. Porque quem te sustenta, e é aqui que você tem que ancorar a tua mente, que você tem uma herança, e que você tem um Cristo, um Salvador e um Deus que te ama. E é aqui que
você vai encontrar a paz. E é aqui que você vai encontrar força para viver. E é aqui que Pedro diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, vocês estejam passando, vocês estejam sendo entristecidos em algumas coisas, contristados por várias provações. Interessante você pensar num apóstolo no primeiro século, quando seus filhos estão sendo presos, quando seus irmãos estão indo para as arenas morrer, lá comidos por leões, sendo crucificados e incendiados como tochas humanas para iluminar as cidades romanas do Império. Ele diz assim, olhem, essas provações que estão acontecendo aí, não olhem para elas. Vocês se alegrem na herança, não olhem para a aprovação. A aprovação, ela tem que vir. Ele está dizendo, olha, essas coisas, vocês se alegram nessas coisas que eu falei para vocês, embora vocês estejam sendo mortos, embora vocês estejam sendo trucidados, embora essas coisas estão vindo para vocês, porque isso é por um breve tempo. E se necessário, vocês sejam entristecidos por várias provações. O que Pedro está nos ensinando aqui nessa noite, o que as Escrituras estão ensinando para a igreja, o que as Escrituras estão ensinando para você, meu irmão, nessa noite aqui, você crente no Senhor, o que as Escrituras estão ensinando para você é o seguinte, que você não tem motivo para não se alegrar em meio às provações que você tem passado. Você tem passado por provações? Você tem sido provado? Você tem passado por lutas, as pessoas têm te perseguido, você tem dificuldades, talvez você tenha dificuldades, tenha passado dificuldades, e a maioria das dificuldades que nós temos passado, na verdade, são pelos nossos próprios erros que cometemos diante de Deus. Tem pessoas que dizem, eu não tenho como alimentar meus filhos, mas elas se endividaram, foram enganadas, e elas agora estão sendo provadas, elas precisam dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, estou sendo provada pelas minhas próprias ganâncias, Tiago diz, pela própria iniquidade do meu coração, mas existem provações que vêm sobre nós, que nós não temos controle sobre elas realmente. Pessoas que nos julgam, pessoas que falam mal de nós, pessoas que nos atacam, é no emprego, é numa escola, pessoas que não nos reconhecem, pessoas que nos prejudicam. Essas provações nós não temos controle sobre elas. Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, é necessário. Ele diz, olha, vocês não olhem para isso, mas quando você estiver com essas tentações, com essas provações, com essas coisas na sua vida, lembre que você é eleito. Lembre que existe uma herança para você. Lembre que você está sendo guardado pelo poder de Deus. Lembre que o Senhor está contigo. Lembre que Ele não desistiu de ti e que existe uma esperança viva para você. Eu não sei quanto a você, mas isso consola o meu coração. Consola o teu coração também, meu irmão. Saber que Deus está no controle. Saber que Ele está lá. Que Ele não moveu-se daquele lugar. E Ele não moveu aquilo que Ele tinha para você. Apesar de ser muitas coisas acontecendo ao nosso redor. É difícil você falar em alegria em meio a provações no século XXI, quando a igreja está pregando que o crente não sofre. Quando os pregadores televisivos estão dizendo que o crente não pode sofrer, o crente não pode adoecer, o crente não pode perder. Enquanto os mensageiros de outro evangelho estão dizendo que se você está sofrendo, se você está perdendo alguma coisa na tua vida, é porque Deus não está contigo. Não é isso que Pedro está dizendo aqui. O que Pedro está dizendo aqui é, nesse mundo tereis aflições, como Jesus já havia dito para ele. Que nesse mundo você vai passar por provações. Que nesse mundo você vai ser testado. E o que vai ser testada, o que está sendo testado nesse momento, no momento dessa igreja, está sendo testado talvez agora dentro da tua vida, é aquilo que Pedro diz aqui. Ele fala, é necessário
que sejais contristados por várias provações. Ele diz o motivo dessas provações no versículo 7. Ele diz o objetivo dessa provação. Ele fala, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Todo mundo diz que tem fé. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tenha dito, eu tenho fé. Eu acredito. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava pregando a palavra de Deus, ele falou de uma parábola chamada parábola do semeador. E o Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre 3 condições de pessoas que recebem a palavra. Ele falou que a palavra é semeada. Como está sendo semeada aqui hoje nesse púlpito? Deus te trouxe aqui nesse lugar, para você ouvir essa palavra e não sair daqui da mesma forma que você entrou. E o Senhor Jesus Cristo falou, a palavra é semeada, e uma parte dessa palavra, dessa semente, cai à beira do caminho, e as aves do céu comem. E ele diz que essas aves do céu que comem são os demônios que vão lá, é Satanás que vai lá e rouba a palavra, e ela nunca frutifica, as pessoas nunca terão fé. Essas pessoas nunca acreditarão, porque caiu à beira do caminho, não chega nem a fazer cosquinha nelas a mensagem do Evangelho. Como eu tenho pregado por aí, meu irmão. Como eu tenho falado, e como essa palavra parece que cai à beira do caminho quando eu prego. Mas o Senhor Jesus Cristo falou também que havia um outro tipo de solo, um solo rochoso, que cairia essa palavra. E essa palavra, na verdade, caiu ali, e aquele solo não tinha muita terra, era mais rochoso, e ele logo cresceu. E ele disse, essas são as pessoas que recebem com alegria a palavra, mas quando vem a provação, que é o sol forte, e a provação da fé tem que vir. Porque como é que você vai saber que a tua fé é autêntica? Como é que você vai saber que a tua fé é verdadeira? Como que você vai saber se você crê realmente nesse Deus que eu estou pregando aqui nessa noite? É preciso vir provações sobre você. E Jesus falou, a provação virá. E essas pessoas que são solo rochoso, que se alegraram, elas receberam o Evangelho, elas começam a vir na igreja, elas começam andando na igreja, elas começam cantando, elas começam servindo, elas têm muita alegria no coração, mas quando vem a prova, algo que foge do seu controle, elas se afastam, elas morrem. Tem outro motivo que diz que a semente não frutifica, são os espinhos, que são os cuidados do mundo, os cuidados das riquezas e das coisas que o mundo sempre impõe para nós, nos trazendo grande ansiedade no coração. Essas coisas sufocam a palavra. Ou seja, a fé morre. Mas Pedro está dizendo aqui, essas provações que vocês estão passando é para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, a vossa fé precisa ser provada, ele diz. Ela tem um valor, ela precisa ser provada. Ele diz, ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo aqui, ele usa uma ilustração a partir dessa vírgula aqui. Essa vossa fé é muito mais preciosa do que ouro perecível. Ele diz, mesmo que esse ouro seja apurado por fogo, na verdade ele é perecível. Mesmo que o ouro seja apurado, você possa pegar muitas gramas, muitos quilos de ouro puro, ele é perecível. Mas Pedro está dizendo, olha, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, olha, essa fé de vocês, ela vai ser e ela tem que ser provada, até para você mesmo saber se ela é autêntica, para que o mundo veja se ela é autêntica, para que as outras pessoas da igreja vejam que aquela fé é autêntica. E o versículo 8 ele diz, essa fé, ela redunda não em glória para você. Essa fé, ela não traz um benefício, na verdade, somente para você. Essa fé glorifica Jesus Cristo. Ela dá glória ao Senhor. Ela coloca o Senhor no devido lugar da tua vida e na vida daqueles que estão ao teu redor. Porque aqueles homens iam para a cruz morrer, dar as suas vidas para Jesus, e aquelas pessoas que viam aquilo, falavam, esse homem acredita realmente nisso. Você lembra de Estevão? Estevão
Em Atos dos Apóstolos ele foi julgado. E quem é que estava lá, naquele momento, condenando Estevão? O apóstolo Paulo. Ele não era o Paulo, ele era Saulo. Shaul. Hebreu. Da lei. Rígido. Coração duro. E ele foi lá. Ele viu, ele guardou. Ele chamou as testemunhas para apedrejarem. Ele guardou as capas deles ali. E ele viu aqueles homens pegarem pedras e atirarem em Estevão. E Estevão, simplesmente cheio do Espírito Santo e de fé, ele levou seus olhos aos céus e disse: Senhor, recebe o meu Espírito. Não imputes a eles esse pecado. A oração de Estevão foi ouvida, porque Deus não imputou aquele pecado ao apóstolo Paulo e salvou Paulo. Eu tenho certeza que Paulo saiu daquele lugar contristado naquela tarde. Ele saiu dali imaginando: como pode, esse homem deu a vida, esse homem, que fé é essa que ele é apedrejado? E nós aqui no século XXI não somos nem, não jogam em nós nem pedrinhas, né? Aprovação. Ele diz que é para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz no versículo 8, esse Jesus mesmo, esse mesmo. E eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo se enquadra conosco, todos que estamos aqui nessa noite. A quem não havendo visto, alguém viu Jesus aqui? A quem não havendo visto, amares. Amém? Amém. Ninguém viu Jesus aqui? As pessoas perguntam: pastor, o senhor viu Jesus? Eu falo: não, com os meus olhos não. Então como que o senhor pode ter certeza disso? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Eu não vejo Jesus com os meus olhos, mas eu sei que Ele está aqui dentro do meu coração e Ele fala comigo todos os dias. Todos os dias, quando eu dobro o meu joelho, eu elevo minha voz a Ele. Todos os dias, quando eu abro a minha Bíblia e leio, Ele está falando comigo aqui agora. Quando eu abro essa Bíblia e trago essa mensagem, Ele está dizendo: a quem vocês não viram, mas vocês amam. No qual vocês não vendo agora, mas crendo, olha o efeito da fé, crendo, vocês se alegram com alegria indizível e cheia de glória. Os meninos estavam cantando aqui: a Ele a glória. E esse momento é um momento especial, porque eu vou falar: Senhor, só o Senhor que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A palavra diz que cada um de nós vai receber uma coroa naquele grande dia, uma coroa. Mas lá no livro de Apocalipse diz que diante do Senhor todos nós vamos pegar aquela coroa e vamos lançar aos pés dele. E vamos dizer: o único que é digno, o único que merece ser coroado, o único que é o autor de todas essas coisas é o Senhor. Ele está dizendo: vocês não viram Ele, vocês amam. E eu tenho que voltar lá aquilo que Jesus falou para Tomé. Vocês lembram de Tomé? Tomé foi aquele que precisou ver para crer. Eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar nas feridas na sua mão, eu ver a lança que entrou no seu lado. E naquele grande dia o Senhor Jesus apareceu para ele e falou: Tomé, olha aqui minhas mãos. Coloca aqui do meu lado, Tomé. Sou eu mesmo. Não seja incrédulo, Tomé. Sabe a única coisa que pode lançar um homem no inferno? Sabe a única coisa que pode lançar um homem para longe de Deus? Sabe uma única coisa que pode, na verdade, condenar você? É se você não acreditar nessa mensagem. É a única coisa que pode condenar. O homem é condenado e a falta de fé em Deus é pecado. Não acreditar que Ele se revelou é pecado. Não acreditar que Ele está se revelando e está dizendo a verdade nessa Bíblia é pecado. E os pecadores
Os incrédulos não herdarão os reinos de Deus. Ninguém aqui viu Jesus, amém? Mas eu amo. Você o ama, meu irmão? Eu amo. Com todas as minhas fraquezas, com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas diante dele, diante dos meus irmãos. Mas eu sei que existe aqui dentro um amor que ele colocou aqui no meu coração e no teu coração, para que você pudesse estar aqui nesse domingo, nessa noite, ouvindo essa palavra e se alegrando pelo amor que ele colocou no nosso coração. A quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria, indizível e cheia de glória. E Paulo Pedro diz, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o objetivo da nossa fé, meu irmão? Qual é a finalidade da nossa fé? Está aí na tua Bíblia. A salvação da sua alma. Aqui, no português, nós pensamos em alma, aquela parte espiritual, imaterial. Mas no texto grego, a palavra significa o homem completo. A salvação do corpo, da alma, do espírito. O homem completo. Por fim, a vossa salvação. Pedro fala, tu se alegre nisso. No meio das provações é necessária, a provação é necessária porque a vossa fé, ela precisa realmente, até para você mesmo, você precisa entender que essa fé é autêntica, verdadeira, você precisa confirmar no teu coração e por isso vem as provações. Agora, como você está diante das provações? Você continua alegre porque você tem uma herança, porque você foi escolhido, eleito segundo a presciência de Deus, porque você foi separado pelo Espírito Santo, porque você realmente foi gerado por Deus para uma vida de esperança e tem uma herança no céu para receber. Se essas coisas estão no teu coração queimando, se essas coisas são a razão da tua vida, agora essas coisas da razão da tua vida for aquela casa que tu está lá, que você vai voltar agora, o teu trabalho que você vai trabalhar amanhã, se a tua felicidade está nessas coisas, eu sinto muito te dizer uma coisa. Você está edificando sobre areia. Vai desmoronar. Vai cair. E quando a coisa ruir, você vai ver que realmente você não tinha fé no coração. Mas quando a fé está depositada no lugar certo, na herança certa, no Deus certo, não há como você fracassar de jeito nenhum, mesmo que todo esse mundo vai se desfazer. Pedro diz isso lá na frente, esse mundo está se desfazendo, vai se desfazer, mas a minha herança não está aqui nessa terra, mas a minha herança está nos céus, juntamente com a sua, e essa é a herança pela qual nós estamos almejando, e a qual nós temos que colocar em nossa mente e meditar todos os dias, para que possamos vencer. Amém? Amém. Você está sendo provado? É necessário. Você está passando por provações? É necessário. Porque a sua fé precisa ser autêntica. Porque você precisa passar por todas essas provações e chegar lá no final e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora está destinado para mim a coroa da justiça que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam. Amém? Amém. Pedro está dizendo aqui, vocês amam a mim. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei quais são as provações que você tem passado. As provações muitas vezes têm a ver conosco também. Seria um outro tema para essa noite, não tenho mais tempo. As provações têm a ver com aquilo que nós colocamos no nosso coração. Muitas vezes nós somos provados e tentados, não por Deus. E eu só quero parar
e dizer só mais isso aqui só. Volte em Tiago comigo, capítulo 4. É só você voltar alguns livros aqui para trás. Tiago. Capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. E eu quero terminar minha mensagem com esse versículo para você. Todos acharam? Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Amém. Vamos orar. Se você tem que pedir perdão a Deus nessa noite, peça. Se você tem sucumbido à aprovação, fale para Deus: Senhor, quero voltar, quero continuar, quero te amar e quero continuar vivendo por essa fé, por essa herança, por aquilo que o Senhor fez por mim. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus. Obrigado pelas provações que vêm sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo essas provações, Senhor Deus, elas são para que a nossa fé seja comprovada e redunde no louvor da Tua glória. Senhor, nós não te vimos com os nossos olhos, mas nós te amamos. Senhor, nos ajuda a perseverar, não sucumbir diante da provação, mas continuarmos firmados na verdade. Senhor, nós sabemos que no meio da tribulação, no meio da provação, Senhor, não há nada do que nos apegarmos nessa terra, a não ser na nossa herança e na nossa filiação celestial. E é nisso que nós queremos colocar a nossa mente todos os dias diante de nossas dificuldades nessa terra. Nós queremos sair daqui hoje, Senhor, e diante das dificuldades que vão se apresentar para nós no nosso dia amanhã, nós vamos lembrar: não importa essa dificuldade, eu tenho uma herança, eu sou eleito, eu sou escolhido, separado, santificado e tenho uma herança que me aguarda nos céus. Nos leva, Senhor Deus, aos nossos lares agora e nos ajuda, Senhor, a guardar esse tesouro de fé no nosso coração. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações puras, santas e doces do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus aqui reunido nessa noite e com todas as igrejas do Senhor na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar. Em oração sensual estaremos indo aos nossos lares. Deus abençoe você e te dê uma semana abençoada. Quero dar para você assim uma sugestão de leitura. Leia essa carta. Leia ela. Medite nessa. Deus tem muitas bênçãos para colocar no seu coração. Deus abençoe.